E aí, meus queridos, como vocês estão, beleza? Mais um videozinho aqui do melhor curso de Python. Não se esqueçam, tô tomando um cafezinho, tá? Para ele não esfriar. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações, pois eu estou me comunicando muito mais através do YouTube. Precisarem falar comigo, alguma coisa do tipo, verem o que eu estou fazendo, YouTube, tá? Facebook eu vou usar pouco, mal estou usando, porque o Facebook ele mais ajuda quando paga. E o Twitter, porque eu mal tenho seguidores no Twitter. Ok? Se precisarem também, vocês podem acessar aqui o GitHub caso vocês precisem dos arquivos dos vídeos. A partir de agora eu vou começar a usar o Visual Studio Code, o VS Code. Por quê? Porque eu quero, esse é um principal motivo, e porque eu também mal sei usar ele e eu achei ele uma IDE bem interessante. Vou começar a usar ela a partir de agora, tá? Como que vocês podem instalar esse bendito no computador de vocês? Pode ser através do próprio site do VS Code, dá um Google VS Code, ou vocês podem usar o Anaconda Navigator. Pelo Anaconda Navigator, vocês podem clicar aqui no VS Code, não vai estar Launch, vai estar um Install. A partir do momento que vocês instalarem, vocês conseguem abrir. Qual que é a vantagem de vocês usarem o Anaconda Navigator e por que eu vou falar para vocês usarem o Anaconda Navigator? Porque pelo Anaconda Navigator é mais fácil a instalação. Ele já instala para você, já com o Python configurado. Você não vai precisar ter o trabalho de mexer nisso. E o próprio Anaconda Navigator controla a parte das versões da aplicação. Então, se lançou, a que eu estou usando aqui agora, 1.35.1, lançou a 1.36, o Anaconda Navigator vai te avisar para você poder atualizar, tá? Então, vamos começar. A partir do momento que você abre, ele vai pedir para você abrir um novo arquivo, adicionar uma pasta, né, ao seu trabalho, né, a sua pasta de trabalho. Então você pode clicar aqui no Open Folder e selecionar a pasta que você quiser. Eu já abri aqui a pasta do melhor curso de Python e vou começar a trabalhar em cima dela. Mas eu não tenho Welcome aqui. Help, Welcome, já vai mostrar. Eu instalei através do site e eu não sei como instalar a parte das linguagens, Tools and Languages. E aí você vai procurar a parte do Python, que inclusive já está aqui. Eu quero saber como é que trabalha em cima disso. Vem aqui em Help, Interactive Playground. Aqui vai mostrar um monte de coisa. Inclusive eu tenho que ler mais ainda porque tem bastante coisa para poder mexer aqui. Ok? Então eu vou vir aqui, vou vir aqui na aula 35 e vou criar um novo arquivo. Eu vou criar o nome cachaceiros.py. A partir do momento que eu escrevi o .py, ele já vai o próprio VS Code já vai entender que eu estou trabalhando com um arquivo em Python. Se estiver tudo configurado certinho, ele já vai começar a mostrar o IntelliSense, já vai começar a mostrar a parte de erros e afins. O que é o IntelliSense? A partir do momento que eu começo a escrever, ele já mostra quais são os atributos, funções e afins que eu tenho já carregados no meu ambiente. É muito importante, é muito interessante você já ter isso, principalmente na questão de produtividade. Para refatorar é mais rápido, para você mudar variáveis é mais rápido, para você mudar nomes é bem muito mais rápido você usar uma IDE. E eu acho que já passou do tempo não, acho que já chegou a hora da gente apanhar menos na questão de sintaxe. Ok? Eu vou começar a usar ele. Você pode usar algum outro arquivo, você pode usar qualquer outra IDE. Ok? Eu não ligo. Use o que você acha melhor. Tá? Então, vamos lá. Como é que nós criamos a porcaria de uma classe aqui no nosso Python? É muitíssimo difícil, por isso prestem atenção. Class cachaceiro. Abre parênteses, fecha. PS. Acabou. Eu criei uma classe. Mas não está fazendo porra nenhuma. Eu sei que não. Estou só usando o PES. Só que a partir do momento que eu coloquei um class aqui na frente, cachaceiro, abri e fechei parênteses, eu posso começar a instanciar. Então, Chico Virilha é igual a cachaceiro. Veja que aqui eu já estou aparecendo com IntelliSense. Eu só aperto Tab, abre e fecha parênteses. Não sei se vocês já programaram em Java, JavaScript, C Sharp e afins. Quando você mexe nessas linguagens, para você instanciar uma nova classe, você teria que usar um new. No Python não precisa. Você chama como se fosse uma função. Mas o Python ele entende a diferença entre uma função e você usando uma classe? Sim, ele entende. Tanto que aqui quando eu faço uma função eu coloco o def e aqui eu posso fazer foze. E aqui eu simplesmente só declaro uma classe. Ok? A classe por enquanto tem porcaria nenhuma, eu só estou usando um PES. Tanto que se eu vier aqui e eu executar run file em terminal, blá blá blá, vai rodar, tá, pum, não fez nada. Não executou nada. Por quê? Porque eu não tenho nada ainda.
Então vamos lá. Eu vou colocar alguns determinados atributos no meu cachaceiro, pois afinal de contas, meu cachaceiro ele tem algumas coisas. Inclusive eu já coloquei aqui, eu mostrei até no vídeo anterior. Tem o nome, apelido e a idade dele. Então eu vou colocar aqui exatamente a mesma coisa. Nome, eu vou deixar desse jeito. Apelido, vou deixar vazio. Ok? Porque eu tenho que instanciar alguma coisa, porque senão ele não vai entender que aquilo ali é um atributo. Idade, aqui é a mesma coisa. Ok? Agora já tem alguns atributos para o meu cachaceiro. E eu vou tirar o PES, pois afinal de contas ele tem alguma coisa que ele já está fazendo. Agora é o seguinte. Ah, mas só que tá feio, eu vim em outros lugares que tem mais coisas que eu tenho que fazer. Calma, galerinha. Aqui é um vídeo introdutório do que eu estou falando. Mais pra frente a gente vai começar a trabalhar em coisas melhores, com objetos, classes e afins, tá? Vamos leve. Vem suave, vem comigo, que é sucesso garantido. Então eu já tenho aqui o CV, ok? Mas só que mesmo eu tendo alguns cachaceiros, eu já criando o Chico Virilha, né? Eu tenho ali a variável do Chico Virilha, só que ele não vem com nome nenhum. Toda vez que ele vem com o nome vazio. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar aqui CV, ponto, o quê? Apelido, por exemplo, eu vou chamar de Chico Virilha. E eu vou dar um print no cv.apelido. Ok? A partir do momento que eu executar aqui, ele vai voltar Chico Virilha. Exatamente do jeito que eu quero. Só que se eu criar outro, por exemplo, o Chico Tuita, cachaceiro, ok? Abre e fecha parênteses. Eu vou colocar aqui ct.apelido igual a Chico Tuita. E eu vou dar um print no ct.apelido. Ok? Eu vou executar, que vai mostrar o Chico Virilha e o Chico Tuita. São os dois. Ah, mas só que está alterando um com o outro? Não, tanto que se eu vier aqui, ó, eu vou colar aqui, vou colocar aqui novamente e eu vou... Opa, não quero fazer teste ainda. Eu vou rodar. Chico Virilha, Chico Tuita e Chico Virilha. Eles são instâncias diferentes. Então aqui eu tenho uma classe, que é a parte abstrata do meu cachaceiro, e aqui eu tenho um objeto, que é algo instanciado. Isso daqui é a classe, isso daqui é o objeto. Objeto é aquilo que eu consigo trabalhar. Beleza? Espero que vocês já tenham entendido pelo menos essa parte. Agora, como nós estamos tratando sobre os nossos cachaceiros, agora nós temos que começar a criar o quê? Nós temos que começar a criar as funções do bendito do meu cachaceiro. Então eu vou colocar aqui def, assim como eu crio uma função comum. Quais são as funções que nós temos? Pedir cachaça. Pedir cachaça. Abre aqui. 2 pontos. Aqui vai começar um pulo do gato, uma coisa bem legal. Eu vou colocar aqui print e eu vou colocar o quê? Nome, que é o nome da variável que eu tenho ali em cima. Espera aí, ele está voltando que é um tipo não implementado. Mas como assim? Se eu tenho aqui o nome aqui em cima, ele deveria executar, certo? Pediu cachaça. E se eu vier aqui instanciar um cachaceiro, eu vou colocar aqui um novo, ó, Chico Virilha igual a cachaceiro, ok? Eu vou colocar aqui cv.nome, nome não, aqui tem que ser o apelido, desculpa, apelido. E eu vier aqui, apelido, instanciar aqui Chico Virilha, e eu vou colocar aqui cv.q, pedir cachaça, que é a função dele, é um método dele. O cachaceiro ele faz alguma coisa, assim como a gente modelou no nosso boteco. Se eu vier aqui e executar, ó, run python file in a terminal. Pedir cachaça, take 0 positional arguments but one was given. Como assim? É o seguinte, quando nós estamos tratando sobre objetos, agora classes e objetos, nós temos que começar a instanciar ele mesmo. Pera aí, eu não estou entendendo. Assim, quando eu tenho aqui uma função que eu estou definindo, um método que eu estou definindo dentro da minha classe, eu tenho que colocar um parâmetro, essa é a palavra. Um parâmetro toda vez que eu executar uma função, eu criar um método nele, que é o self. Tem
que ser self? Pode ser qualquer nome, pode ser, sei lá, tipo, chumbrega, pode ser qualquer coisa que você quiser colocar nesse primeiro atributo. Nesse primeiro atributo não, desculpa. Caraca, eu esqueci. Nessa variável que você passa aqui, ok? Eu esqueci, desculpa, sumiu da minha mente qual que é o nome. Eu falei, acabei de falar há pouco tempo, mas eu esqueci, foi mal. Você tem que colocar aqui como parâmetro, obrigado. Tem que colocar o primeiro parâmetro, tem que ser o self. Por quê? Porque uma coisa é você estar trabalhando simplesmente com uma variável, outra coisa é você estar trabalhando com uma classe. Quando você instancia uma classe, você cria um objeto, ele precisa se referenciar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui self, ponto, apelido. A partir do momento que eu criei self.apelido, aí sim ele vai entender que ele tem que acessar o próprio atributo da classe ao qual eu instanciei, ou seja, o objeto. Se eu vier aqui agora e executar, aí sim vai voltar. Chico Virilha pediu cachaça. Eu ainda assim eu não entendi, cara. Não dá, eu não entendi. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou rodar um debug aqui. Vou debugar aqui com vocês. Então eu vou vir aqui da debug, start debug. Beleza? Python file. Isso mesmo. Ok, parou aqui no cachaceiro. Beleza? Então vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Eu acabei de instanciar. Tá aqui inclusive, ó, o cachaceiro, ele tem aqui, ó, os atributos. Não, o cachaceiros não tem nada. O CV tem, o apelido Chico Virilha. Agora eu vou entrar dentro do método. O que esse self ele faz? O self ele está referenciando a si mesmo. Então ele está referenciando a própria instância. Por quê? Porque se eu tivesse N cachaceiros aqui dentro, então se eu tivesse Chico Virilha, o Chico Tuita, sei lá, o Birico Tico, seja lá quem for, cada um deles ele tem que referenciar os seus próprios atributos. Porque senão o Python não vai entender. O Python vai entender que é simplesmente só uma variável dentro daquela função. Por isso que eu uso a variável self. Pode ser qualquer nome, tá? Mas a primeira... O cacete, sempre me falha o bendito do nome. O primeiro parâmetro que eu tenho que passar é o parâmetro self. Aí se eu quiser passar qualquer outra coisa no meu método, eu posso colocar, tá? Self.apelido, ele vai voltar o quê? Ele vai voltar o Chico Virilha, porque eu sei, usando o self, ele sabe que é essa instância que eu estou trabalhando. É um pouco complicado, mas conforme a gente for mexendo, vai melhorando, tá? E a partir daí eu dei o print, aí ele terminou com o método. Beleza? Aqui nós temos já o nosso cachaceiro criado. Só que é o seguinte, lembra que eu falei que eu tenho uma coisa chamada herança? O que é a herança? Eu vou herdar, né, como diz o próprio nome, eu vou herdar as principais características do cachaceiro. Então como que eu herdo? Class, eu vou criar uma classe nova, e quais que eu tenho? Eu tenho o corno sofrência e o tiozão. Vou criar o corno sofrência. Corno sofrência. E como primeiro parâmetro, eu passo o quê? Eu passo cachaceiro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o corno sofrência é filho de um cachaceiro. Não que ele seja filho de um cachaceiro. Quer dizer que, na instância que for criada, o corno sofrência, ele é um cachaceiro. E em cima disso, tanto que se eu vier aqui, eu criar aqui um corno sofrência igual a corno sofrência, eu vou poder fazer o quê? cs.apelido, por exemplo. cs.pedido de cachaça. Veja que ele tem os mesmos métodos do cachaceiro. Ele tem os mesmos métodos do cachaceiro. Ele é filho de um cachaceiro. Filho na questão de herança. Tá? Questão de orientação a objetos. Agora, quando nós estamos tratando sobre outra classe, qual que é a outra classe que nós temos? Nós temos a classe do tiozão. E a classe do tiozão, ele também é um cachaceiro. Chaça não, cachaceiro. Beleza? 2 pontos, pass. E eu posso instanciar um tiozão também. Igual a tiozão. E o tiozão do boteco. E o tiozão, ponto. Ele tem apelido, ele tem nome, ele pode pedir cachaça. E assim por diante. Ele pode fazer tudo o que um cachaceiro faz. Só que vamos ver a diferença entre um deles. Então, por exemplo, aqui o corno sofrência. O corno sofrência ele tem um método chamado tocar sofrência. Não, vamos colocar o método reclamar. Então, def reclamar. Abre e fecha parênteses. Não se esqueça que como eu tenho que usar os atributos do corno sofrência, eu tenho que usar o self aqui.
Então print. Eu vou colocar aqui self.apelido. Veja que aqui ele mostra, inclusive, como ele é filho, em questão de instância do cachaceiro, ele pode usar apelido. Vou concatenar. Chora pra cacete porque é corno. Beleza? Esse é o corno sofrência. Agora o tiozão, ele vai falar o quê? Ele vai falar com mulher. Então def, então ele vai fazer o quê? Ele vai falar mulher. Self também, pois afinal de contas eu estou tratando, eu vou usar atributos do tiozão cachaceiro, que ele é um cachaceiro. Então eu vou fazer o quê? Print, e eu vou usar também o apelido, self.apelido. Veja que ele já colocou ali o self, então mais, eu vou colocar o quê? Fala que pegou 213 mulheres no forró, sendo 211 sendo 3 com todos os dentes na boca. Ou seja, só aqueles forró doideira assim que o tiozão vai. Então aqui, posso instanciar duas coisas. Eu posso instanciar o corno sofrência. Eu vou chamar o corno sofrência apelido igual. Vou chamar um bem básico. Tião chifrudo. O tião chifrudo. E o apelido do tiozão vai ser Josielson. Agora vamos ver a questão de herança, como eu tinha dito. Será que um corno sofrência pode falar de mulher? CF. Falar de mulher. Ele não mostra. Mas reclamar, ele reclama. Por quê? Porque ele é um método do corno sofrência. O corno sofrência ele não fala de mulher. O único que fala de mulher é um tiozão. Mesmo ambos sendo cachaceiros. E já o tiozão, então neste caso vai ser o... Opa, tem que ser tiozão aqui. Senão vai mostrar. O tiozão... falar de mulher. Só que ele não pede sofrência. Ele não reclama. Tiozão, aqui ó, tiozão, ele é um tiozão. Tiozão ele fala de mulher. Só que ele não reclama. Reclamar, ó. Veja que nem aparece o reclamar. Ele pode até colocar reclamar. Mas em si a função vai reclamar. Veja que já aparece vermelhinho. Por quê? Porque tiozão ele não tem a função de falar de reclamar. Tiozão só fala de mulher. Então na hora que eu for rodar, eu salvei aqui e eu for rodar os dois, run Python. Ó, Tião chifrudo chora pra cacete porque corno. Josielson fala que pegou 213 mulheres no forró, sendo 3 com todos os dentes na boca. Tá? Então, aqui neste vídeo eu mostrei para vocês a questão de classe. Aquela parte abstrata que nós estamos tratando, o que existe no mundo real ou o que existe no nosso negócio, na questão da computação. Estamos tratando sobre objetos que nada mais são do que instâncias de classes. A partir do momento que você cria um objeto, você está instanciando uma classe. Estamos tratando sobre os atributos dessa classe. Estamos tratando sobre os métodos da classe. Tratamos, neste caso. Falei também sobre o self, que você tem que usar esse parâmetro em todas as suas funções, porque senão o Python ele não vai entender que aquilo ele está se referenciando. E aqui eu mostrei também sobre herança, que cada um deles, mesmo o corno sofrência e o tiozão, ele sendo cachaceiro, o corno sofrência faz coisas que o tiozão não faz. Mas todos eles podem fazer o que um cachaceiro faz. Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dos exemplos. E vou ficando por aqui. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal. E não se esqueça que eu estou me comunicando muito mais através do YouTube do que qualquer outra ferramenta. Beleza? Beijos na bunda sedosa de vocês e até mais.